Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos. Eu sou o professor Marcelo Vargas e é uma alegria a gente avançar um pouco mais no nosso entendimento sobre esse maravilhoso mundo que é o mundo dos vinhos. Eu sou completamente apaixonado por um dos vinhos, né? Vocês que já são meus alunos aqui sabem, eu sou completamente encantado. Eu me achei completamente quando eu entrei para trabalhar nesse mercado e eu só amo dar aula, amo interagir com vocês. E a gente está aqui nessa aula ao vivo sobre vinho, sobre degustação. A gente toda semana tem uma aula. Bom, a gente vai falar hoje sobre uma uva que é uma uva extremamente importante no mundo e que cada vez mais ganha espaço. Eu vou explicar para vocês o porquê que ela está se tornando cada vez mais importante. Por que cada vez mais ela ganha espaço? Por que cada vez mais ela é relevante no mundo? E é uma uva que é interessante também da gente pensar, né? Ela ganha espaço, ganha mercado, mas ela é uma uva de contraste. Ela é uma uva de ame ou odeie, né? As pessoas não tem aquele meio de caminho, eu provo mais ou menos ali, né? Até as pessoas gostam ou não gostam, porque ela é uma uva que tem um pouco mais de aromas, é uma uva que tem um pouco mais de sabores. Então ela é uma uva que... Ela é uma uva de presença, ok? Então ela é uma uva de relevância. Bom, aqui um ponto importante, certo? O que é legal? Conforme a gente aprende, e isso é uma coisa importante para nós que gostamos de estudar sobre vinho, para gente que gosta de aprender sobre vinho, a gente não pode ter a cabeça fechada a experimentar, a provar. Então, eu não gosto porque eu ouvi falar, eu não gosto porque tive uma experiência ruim com uma uva. Prova, vamos provar. A Sauvignon Blanc é dessas uvas, que no começo a maioria das pessoas acabam não gostando muito, mas com o passar do tempo, os bons vinhos Sauvignon Blanc são aqueles vinhos que surpreendem, são aqueles vinhos que nos entregam bem. E a gente vai entender um pouco dessas características. Nós vamos começar provando um vinho. E que vinho nós vamos provar? Nós vamos provar um Sauvignon Blanc do Chile, né, que se chama Gueux d'Argent, que é um vinho que tem algumas peculiaridades, porque ele é fermentado com levedura de saquê. Mas primeiro, vamos provar esse vinho, né? Vou pegar aqui a taça com vocês. Vamos provar. Lembrando que eu tô aqui, né? Vou ficar aqui. Bom, vamos mudar essa câmera aqui. Vamos botar essa câmera de frente pra gente já começar a provar esse vinho. Então eu peguei a taça e a gente já vai começar a provar. Então a primeira coisa, né? Vamos olhar. Clina, né? Pega um paninho branco, guardanapinho, 45 graus, que a gente vê um vinho com pouca intensidade de cor e muito clarinho. Tem até algumas notas, já é um amarelinho palha, alguma coisinha esverdeado, mas com pouca intensidade de cor, né? Vocês podem ver aqui, ó, que tem pouca intensidade, tá? Tu vê muito bem através dele, né? Principalmente aqui, vê muito bem. Tem um pouquinho mais distante, ó, vocês conseguem ver muito bem. Nariz, sem agitar. De média para muita intensidade. Tu define muito bem os aromas. Não é aquela explosão de aromas, mas aromas muito bem nítidos. Interessante. Tá aqui um pouquinho distante, tu já sente bem os aromas. Quem tá perguntando a região desse vinho é Vale de Leída, San Antônio, né, ali próximo a Casablanca, que são essas duas áreas mais importantes hoje para Sauvignon Blanc no Chile. É um vinho chileno, tá? Eu vou provar o vinho e já vou contar um pouco mais sobre ele. Eu vou provar antes para vocês não ficarem criando expectativas sobre o vinho, mas vamos provar 2018, tá? Safra dele. Vamos provar ele primeiro, depois a gente vai falar um pouco mais sobre o vinho especificamente. E sem agitar a taça, primeiro, é completamente limpo de aromas, aromas só de vinho, e aromas já complexos, interessantes. Então parece um caráter de uma fruta, uma maçã madura, uma nota de uma lima madura, e uma nota até de um toque de uma flor, um toque floral, um floral de maracujá. E aparece alguns aromas já um pouquinho mais complexos. Ele tem um aroma que a gente chama mais etéreo, né? Um pouco mais difícil até de entender. Mas tem uma boa complexidade de aromas. Vamos agitar a taça.
Interessante, muito mais frutado. O aroma herbal aparece um pouco mais. O álcool, tu sente que tá ali, mas não incomoda. Mas o perfil de aromas diferentes para Sauvignon Blanc, interessante. Ele não é tão herbal, o Chile tem também essa tendência, né, principalmente essas regiões mais frescas. Sauvignon Blanc é uma uva que tem a ter o caráter herbal bem presente. Mas muito frutado. E ele tem o aroma herbal, não é aquele aroma herbal verde, sabe? É um aroma herbal um pouco mais puxado para uma folha já um pouco mais, não chega a ser seca, mas já um pouco mais secando, assim, não é tão fresco, não é tão verde, mas bem elegante. Uma coisa interessante, é um vinho que tem uma boa complexidade de aromas e sabores e tem uma elegância de aromas bem interessante. Legal. Em boca, primeiro gole que a gente não avalia, mas já dá para perceber o seguinte, acidez lá em cima, salivando, ele entra na boca, mas ela não é desagradável. Isso é um ponto importante, tá? Tem um termo que muitas vezes usam no mercado de vinhos que é um vinho ácido, um vinho ácido. Gente, acidez é fundamental para vinho. Tem vinhos com acidez que tem uma boa acidez e vinhos que não tem uma boa acidez. Tá, mas o que é uma boa acidez? Primeiro, tem uma boa maturação da uva, mas mais do que isso, acidez integrada com os elementos. E uma acidez que... O vinho é composto de diferentes tipos de ácidos. Então tem ácidos que são mais palatáveis e tem ácidos que são menos palatáveis. E muitas vezes esses ácidos do vinho não são os mais adequados. Um vinho de boa qualidade normalmente tem esse vinho mais harmônico, essa acidez mais harmônica como um todo. Aqui é um vinho que tem uma acidez extremamente alta, mas é uma acidez mais tartárica. Tu sente aquela coisa, é agradável, é bom em boca. Mas acidez alta, muita acidez, já chama atenção. Primeiro gole a gente não avalia, mas já dá para perceber essa acidez extremamente destacada. E outra coisa, sabor do vinho, né? Persistência desse vinho, uma longa persistência. Vamos provar de novo, agora já avaliando. Hum, esqueci de descartar de novo. Mas olha só. Primeiro, vinho seco, não tem tanino, vamos descartar. Álcool, passando um pouco de médio. Ele tem um álcool bem perceptível, mas muito integrado. Corpo, médio, mas a intensidade de sabor do vinho em boca, muito interessante. Acidez alta, muita acidez. A gente saliva bastante, mas principalmente característica de sabor do vinho em boca. E, em boca ele é mais, ele tem mais características de sabor ainda do que em nariz. Então parece essa nota frutada, até de uma fruta um pouco mais madura, né? Aquela sobrematuração, mas parece uma nota de quase um toque de toranja, uma nota de maracujá um pouquinho mais evidente, uma nota floral um pouco mais evidente. No nariz aparecia, né? Também, mas se nota em boca mais evidente. E olha, chama atenção a persistência. E ele tem uma notinha em boca, que é uma notinha que também aparece em nariz, mas em boca um pouco mais evidente, que é uma notinha até complexa, mais etérea. É uma notinha que remete a alguma coisa. É como se fosse um toque quase de levedura, quase um toque. Não chega a ser aquele toque de autólise, né? Que a gente sente nos espumantes, por exemplo. Mas tu sente um toque assim de quase uma massinha de pão, quase alguma coisa nessa característica que não fica tão definido, mas traz uma complexidade nesse vinho. Ele é fermentado com levedura de saquê. Até o João tá perguntando aqui se sentiu algo de saquê nesse vinho. Então, talvez essa nota um pouquinho mais evolutiva aqui, que aparece um pouquinho, apesar do vinho ser relativamente jovem. É um vinho que tem um potencial de guarda bem significativo. Agora, o que mais me chama atenção, o nível de qualidade desse vinho é muito bom. Agora, o que mais chama atenção nesse vinho é o quanto ele sendo um vinho de regiões mais frescas do Chile, ele não aparece tanto essa nota herbal, que é muito evidente dos vinhos de Sauvignon Blanc, principalmente vinhos Sauvignon Blanc chilenos, dessa região costeira, como Casablanca, como San Antônio, Leída, que é essa região desse vinho que a gente está provando, fica dentro de San Antônio, a região de Paredones, são regiões mais frescas. Então é muito evidente essa nota de arruda, essa nota de broto de tomate, essa nota de gramínea. E aqui não aparece. Ele tem um herbal, mas o herbal muito mais controlado. O herbal muito mais equilibrado. E essa nota da fruta um pouco mais evidente. Mas também não é tanto o caráter da fruta cítrica, apesar de ele ter esse toque cítrico.
E aí, o que a gente tá falando aqui, gente? A gente tá falando, até deixa eu botar o vinho aqui de novo pra vocês. A gente tá falando de um vinho de Sauvignon Blanc do Chile, que ele é feito, e olha só que interessante, tá? A proposta desse vinho. Ele é fermentado com levedura de saquê. E por que isso, tá? Por que ele é feito, ele é fermentado com levedura de saquê? Primeiro que o enólogo chama Pascal Marty, é um craque, é um cracaço, é um enólogo francês que fazia nada mais nada menos do que o Mouton Rothschild, que é um Premier Grand Cru Classé de Bordeaux, tá? Então é um vinho, é um enólogo espetacular. Ele foi responsável pelo Almaviva, ele foi responsável pelo Opus One nos Estados Unidos, principalmente porque esses são projetos que eram joint venture entre a Mouton Rothschild e o Opus One, né? Entre a Mouton Rothschild e a Robert Mondavi. E depois, quando foi criar, veio para o Chile fazer o Almaviva, é uma joint venture entre a Mouton Rothschild e a Conti-Toro. Bom, grande enólogo, né? Imagina, o cara fazia só um Premier Grand Cru Classé de Bordeaux. Ele veio pro Chile e acabou montando a vinícola dele. Então ele largou esses projetos e hoje faz os vinhos dele. Todos os vinhos dele são muito bons. Agora, ele é um craque, né? Ele conhece muito dessa uva porque essa uva também é uma uva importante do Chile. Eu já vou falar um pouco mais. Eu já vou falar um pouco mais do contexto desse vinho, da parte técnica dele, tá? Teor alcoólico e tudo mais. Já volto lá. E ele é uma uva importante do Chile, mas é uma uva importante também de Bordeaux. E hoje é uma uva importante para o mundo inteiro, ela é uma caça internacional. E o que acontece? Sauvignon Blanc, gente, ela é uma uva que ela se dá melhor, de modo geral, tá? Não tem nada que seja absoluto, mas de modo geral, ela se dá melhor em processos que a gente chama redutivos. Em processos onde, por exemplo, a fermentação acontece com o mínimo contato de oxigênio possível. Por quê? Porque um grande diferencial da Sauvignon Blanc é a parte aromática. E ela perde aromas relativamente fácil. Então, para manter o perfil de aromas, se faz em processo redutivo. Mas tem uma outra questão. A fermentação de vinhos brancos, normalmente a fermentação de vinhos brancos acontece aí de 12 graus até 20, mais ou menos. Pode variar um pouquinho. É a temperatura menor do que de vinhos tintos. Por quê? Porque quanto aumenta a temperatura, tu extrai mais da uva, do mosto, principalmente parte fenólica, parte casca e tudo mais, tu extrai mais, mas tu perde muita parte aromática. Então o vinho branco, como tu quer a parte aromática, e no mosto, por exemplo, não ficam as cascas, tu fermenta a temperaturas mais baixas. Então normalmente a partir de 10 graus já faz fermentação de vinho branco. Só que o que acontece? A Sauvignon Blanc a gente sabe que mesmo, primeiro, o processo redutivo, né, fermentação redutiva, ela perde um pouco do perfil aromático, e o perfil aromático do Sauvignon Blanc é extremamente importante. Pascal Martin fez um teste com esse vinho. Ele usou levedura de saquê. Levedura é o micro-organismo, né, que é responsável, um fungo que é responsável por fazer a transformação do açúcar em álcool. O que acontece com a levedura de saquê, especificamente? Ela trabalha em menores temperaturas. Então, se o vinho branco a gente fermenta aí mais ou menos a partir de 10, 12 graus, a levedura de saquê consegue fermentar em temperaturas a partir de 5 graus. Então, qual era a ideia? Esse vinho fermentou entre 5 e 7 graus, mais ou menos. Só que o que acontece? Tu tem que aumentar o tempo de fermentação, porque as leveduras trabalham mais devagar, a fermentação se torna um pouco mais lenta. Então, um vinho branco convencional, que tu vai fermentar aí mais ou menos, vamos pegar um Sauvignon Blanc, 2 semanas de fermentação. Pode aumentar um pouquinho, tá? Pode diminuir um pouquinho também. Mas vamos lá, pega uma média, 2 semanas de fermentação. Esse vinho demorou quase 2 meses fermentando. Foram mais de 50 dias. Por quê? Porque a temperatura, né, trabalha, as leveduras trabalham em menor temperatura. Mas a levedura de saquê consegue fazer isso. E qual foi a ideia aqui? Preservar mais o caráter aromático. E Pascal Marty, além de ser esse grande enólogo, ele também gosta muito da cultura japonesa, ele gosta de saquê, já foi pro Japão e tudo mais. Então ele usou uma técnica diferente, uma experiência diferente. E assim, vou dizer para vocês, o resultado tá trazendo mais um caráter de boca, né, perfil aromático também diferente, e mais uma expressão maior em boca interessante do vinho. E perdeu um pouco esse caráter herbal e ganhou um pouco mais o caráter frutado, até esse caráter evolutivo. Vocês estão perguntando sobre o vinho, né? Como um todo. Deixa eu até falar aqui, mostrar para vocês. É um vinho que é do Chile, Vale de Casablanca, 2018, Sauvignon Blanc. Vale de Casablanca não, Vale de San Antônio, Leída, né? Que é uma sub-região. É uma DO do Chile. Ele tem 13% de álcool, tá? Será que é atrás para vocês? Ó, as informações, né? Tem 13% de álcool, ele é importado pela Dalmap, distribuído aqui no Rio Grande do Sul pela Easy Wine. Deixa eu estar trazendo essa câmera aqui
Para mostrar para vocês. Ó, se chama Goudiarran, ou seja, né, tem até uma gotinha aqui, traduzindo seria como se fosse gota de prata, mais ou menos nesse sentido. E ele até foi lançado no Japão e tudo mais. Mas ele é super interessante, porque trouxe uma pegada diferente pro vinho. E Sauvignon Blanc, gente, o vinho é conhecido por ter essa característica herbal muito presente. Tô tapando a minha taça, daqui a pouco a gente prova ela um pouquinho mais, vai aumentar um pouquinho a temperatura. E aí a gente vê qual é o perfil que ele vai apresentar. Sauvignon Blanc é característico por ter essa nota herbal mais presente. Mas essa nota herbal, muitas vezes, não agrada a todo mundo. E mais uma coisa, essa nota... primeiro, acidez alta. Essa nota herbal, que é característica da Sauvignon Blanc. Mas, principalmente, é uma uva que não gosta de madeira. Ela não se dá bem com passagem por madeira. E por que ela não se dá bem com passagem por madeira? Por aquilo que a gente falou. Ela gosta de processos redutivos. A madeira é processo oxidativo, porque a madeira ela deixa entrar um pouco de oxigênio. E não é que isso vai ficar ruim, não é isso. Mas acaba que muda o perfil aromático. Pascoal Martí tentou fazer nesse vinho, né, fez de certa forma nesse vinho, foi tentar extrair mais características ou preservar mais características aromáticas, mas mudando o perfil, porque a levedura muda, temperatura de fermentação muda, e o que a gente viu? Dá um volume um pouquinho maior de boca e uma intensidade até de sabor maior em boca, porque isso acontece muito no Sauvignon Blanc. Normalmente tu tem um perfil aromático interessante, mas em boca ele acaba perdendo um pouco essa característica. E eu vi que vocês estão fazendo várias perguntas aqui sobre esse perfil, esse perfil de herbal do Sauvignon Blanc, tá? Sauvignon Blanc, gente, tem muitas desses compostos aromáticos chamados metoxopirazinas. As metoxopirazinas e essa família toda dessas carmenetes, né, esse agrupamento ampelográfico das carmenetes, que são várias uvas correlacionadas, então estamos falando aí de Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, a própria Merlot, a Carmenère, e elas têm uma origem, principalmente não da região, mas elas são uvas que são descendentes uma das outras. É muito presente esses compostos que dão aromas herbais para os vinhos. E nós, seres humanos, a gente é muito sensível a esses aromas. Muito sensível no sentido, uma pequena quantidade de partículas, entre milhões de outras partículas, a gente sente aquela característica. Então, aroma herbal, a gente é muito sensível. E a Sauvignon Blanc tem muito disso. Claro, vai depender muito do quê? Produtor, local onde ela é feita, características dos vinhos. E aí a gente vai começar a entender agora exatamente isso, essa variação. Mas deixa eu trazer aqui algumas perguntas de vocês já ir respondendo, porque é interessante essas perguntas que vocês estão trazendo aqui. O Valdir perguntou a persistência de boca. Ele tem uma boa persistência, ele diminui um pouco a intensidade dessa persistência, mas ele perdura, principalmente essa nota mais relacionada com alguma coisa de... esse toquezinho de complexidade, esse toquezinho quase como uma... ele não quase uma mistura de um defumado com quase uma massa de pão. E esse caráter, primeiro que o herbal perde bastante, ele é presente, mas perde bastante. Mas caráter frutado também. E perdura. Os excesso apenas tipo de levedura teria alguma relação com essa diminuição de aromas herbáceos? A gente não sabe ainda, né, Zé? Mas o vinho como um todo, não sabe se a levedura, talvez a menor temperatura e tudo mais, né? Esses aromas herbáceos, metoxopirazinas, também tem uma relação forte com o amadurecimento da uva. E a gente vai ver daqui a pouco, que eu vou falar para vocês sobre... a grande referência de Sauvignon Blanc no mundo é o Vale do Loire, na França. Mas quando a Nova Zelândia trouxe uma nova proposta de Sauvignon Blanc, o mundo se encantou por essa proposta, que é vinhos um pouco menos herbais, mais frutados, mais intensos. E eu vou falar como a Nova Zelândia faz isso também. E isso agradou o mundo de modo geral, tá? O teor alcoólico faz a pergunta, eu já falei, né? 13%, ou seja, é um vinho que tem uma presença de boca, que tem um álcool significativo, mas esse álcool não sobra em boca. E para equilibrar esse álcool, bom, a gente tem a acidez e a gente tem o sabor do vinho, né? Como um todo, assim. A gente falou que o corpo dele é médio, sobe um pouquinho, mas um corpo médio. E esse álcool também, né? Esse álcool até também aparece um pouquinho mais. Agora, o Bruno tá perguntando, o caráter herbal é uma característica de Sauvignon Blanc? Sim, Bruno, o caráter herbal é uma característica de Sauvignon Blanc, né? É clássico de Sauvignon Blanc ter essa nota herbal. A questão é como que esse herbal vai se apresentar. Quais são as outras características de aromas e sabores? É mais vinhos mais de entradas, vinhos mais genéricos, Sauvignon Blanc, aqueles vinhos mais baratos.
eles acabam sendo vinhos que esse herbal sobra um pouquinho, né? Ele acaba predominando, não é tão interessante, tá? E a Sauvignon Blanc também, gente, não se adapta bem a áreas muito quentes. Por quê? Porque ela vai perder acidez e não vai conseguir amadurecer tão bem a parte de aromas e sabores, tá? Isso eu conto também pra vocês daqui a pouco. Mas é bem característico, tá? O Giovanni tá falando que provou o Sauvignon Blanc da Guaspari. Eu gosto muito, falando de Brasil, a gente vai falar de Brasil também daqui a pouco. É... A Guaspari faz vinhos incríveis, mas a gente tem visto, não só na Guaspari, mas esse que a gente chama essa dupla poda, essa técnica que principalmente essa região central do Brasil, aí mais ou menos ali do Paraná, passando ali Minas Gerais, de colher no inverno, que eles fazem dupla poda exatamente para estender, para mudar um pouco o ciclo da videira. Tem duas uvas que tá se adaptando muito bem a essa técnica, que é a Syrah, que é uma que está se adaptando melhor de todas, e outra é a Sauvignon Blanc. Então a Sauvignon Blanc a gente está vendo aparecer muito bem aqui nessa parte central do Brasil com essa técnica de colheita de inverno, que é da dupla poda. E tem uma outra questão também importante. O Brasil está se destacando com algumas regiões por produção de Sauvignon Blanc de alta qualidade, principalmente Campos de Cima da Serra, alguns muito interessantes, e que eu tenho provado de melhor, Santa Catarina, com vinhos bem interessantes, ok? Bem interessantes. Tá, vamos lá. Estão perguntando o toque de mineralidade, se o seu vinho não tem toque de mineralidade. Vou falar um pouco sobre mineralidade daqui a pouco, tá? Porque mineralidade é, enfim, ele não tem esse toque tão salgadinho em boca, que poderia remeter à mineralidade, tá? Mas vamos lá. Vamos para aula. Vamos para aula que a gente tem bastante coisa para falar e daqui a pouco a gente volta um pouquinho mais no vinho. Então, Sauvignon Blanc é uma uva de amor e ódio. Ela é uma uva de contraste. O que é uma uva de contraste? Contraste é principalmente pela escolha de compra, pela escolha de tipo, vou querer ou não vou querer provar essa uva. E muita gente prova, acaba tendo uma experiência não tão interessante e acaba abrindo mão. E é uma uva bem interessante, principalmente os bons produtores. E é a uva hoje que mais cresce para vinho branco no mundo. Ela já é de vinho fino, de maior destaque, ela é a terceira, mas vamos lá. De vinhos significativos, ela é a segunda, porque a Irene na Espanha é a uva branca mais plantada, mas a Irene não faz vinhos tão interessantes. Depois vai ser Chardonnay e Sauvignon Blanc. A Sauvignon Blanc é a que mais cresce, até mais do que a Chardonnay, tá? Eu já vou responder algumas perguntas que vocês estão trazendo sobre essas notas minerais e tudo mais. A gente vai falar um pouco sobre mineralidade daqui a pouco. Sauvignon Blanc é uma uva que tende a expressar um pouco mais desse caráter. Mas vamos tentar entender o que é esse caráter, tá? Então é uma uva de contraste. Pessoas gostam ou não gostam. Então qual é um resumo rápido? Esse slide é um resumo rápido falando da Sauvignon Blanc. É uma uva que normalmente não passa por madeira, mas alguns produtores, principalmente os chamados Fumé Blanc, que foi inventado nos anos 70 nos Estados Unidos, tem passagem por madeira, tá? É uma uva que o maior destaque dela tá na França e a Nova Zelândia fez um contraponto. E hoje, vinhos de altíssima qualidade na França, na Nova Zelândia, no Chile, outros países como a África do Sul, a Argentina, plantam também o Brasil, né? Estamos falando aí vamos pegar das uvas mais importantes de vinho branco, ela é a segunda mais plantada hoje no mundo, só perde para Chardonnay. Então, isso que Chardonnay é a mais flexível das uvas. Chardonnay faz desde espumante até vinho branco leve, vinho branco encorpado, vinho branco. Chardonnay faz tudo que é tipo de vinho, né? Só não faz vinho tinto porque não tem cor na casca, senão até isso faria. Mas, então, é interessante a gente pensar por que a Sauvignon Blanc tá ganhando tanto espaço e por que a Sauvignon Blanc é tão representativa, tão significativa no mundo hoje. Ok? Interessante da gente pensar, tá? Bom, vamos lá. Essa questão de aromas e sabores. Muito esse caráter herbal. Sauvignon Blanc tem caráter herbal. Gente, é um aroma primário da uva. É um aroma primário da casta. Então é difícil não ter, ou difícil Sauvignon Blanc não ter caráter herbal. Vai ter. Vai variar muito esse herbal. Mas alguns acabam não tendo e tudo mais. Reduz bastante. Mas, por exemplo, esse vinho que a gente provou agora é um vinho que ele não expressa a característica herbal como um grande destaque, mas ela tá ali. Ela se apresenta muito menos no herbal fresco, grama cortada, muito mais no herbal já um pouco mais
né? Um pouco mais madurinho, né? Um pouco mais evoluído. Interessante, bem gostoso. E até a Ana Cláudia está fazendo uma pergunta para a questão do defumado. E a gente vai ver que a Sauvignon Blanc, nesse processo redutivo dela de produção, ela tende a aparecer notas que podem ser remetidas à mineralidade, que essas notas de defumado, essa nota, né, de pedra, de pederneira, pedra de isqueiro. Que esse vinho, ele quase me aparenta isso, ele quase me aparenta uma nota de um defumado, ele quase me aparenta, não chega a ser isso tão nítido. É uma nota complexa que é bem gostosa, tá? Vou dizer pra vocês. Ela não é tão nítida, mas ela é bem agradável. Sauvignon Blanc pode aparecer um pouco desse perfil. Mas vamos lá. Origem da Sauvignon Blanc. Muita gente diz que a origem dela é na região de Bordeaux, na França, onde ela é muito plantada. Mas a teoria mais aceita, essa é uma teoria, tá? A teoria mais aceita, inclusive, que é utilizada pela James Robson no Wine Grapes, no livro que é a referência para uvas hoje no mundo, é que seja no Vale do Loire. Muito provavelmente ela tenha nascido no Vale do Loire. Então, as primeiras referências dessa uva no Vale do Loire vão surgir lá em 1500, 1534, com alguns sinônimos dela. Inclusive chamado como Sauvignon Fumé, ou como Blanc Fumé. E olha que interessante esse caráter. Fumé, fumé, fumé. Por que que esse caráter é remetido a essa uva? Principalmente no Vale do Loire. Porque muitos vinhos apresentam uma característica que remete a alguma coisa de fumaça, de defumado. Alguma coisa como se fosse fumado. Como se fosse, mas não é aroma de fumo. É um aroma muito relacionado à pedra de isqueiro, à pederneira. Sabe quando tu risca a pederneira, quando tu risca a pedra de isqueiro, que sai aquela fumacinha? É esse aroma, que é característico de alguns vinhos, não são todos, lá do Vale do Loire. Inclusive essa expressão apareceu, né, muito forte já há muitos anos. Estamos falando dessa expressão lá citada desde 1700 praticamente. E as duas regiões mais importantes no Vale do Loire vão ser Sancerre e Pouilly-Fumé. A gente fala um pouquinho mais pra frente. E ela provavelmente, Sauvignon Blanc, nasceu nessa região, ali em volta, né, dos vinhedos centrais, do Loire Central, né, na verdade, que é próximo a Chablis, já mostro pra vocês no mapa. Ela provavelmente nasceu ali, né, em volta dessas comunas, talvez em uma cidade chamada Serre, enfim, ela nasceu por ali, tá? Também já mostro pra vocês no mapa. Então, ainda não está 100% comprovada qual foram as uvas que deram origem para ela. Mas uma coisa é certa, uma já está, que foi a Savagnin. E a Savagnin ela é uma uva importante porque ela vai dar origem a outras uvas, principalmente a Chenin Blanc. Então, olha só, atenção, mapa mental, meninos e meninas. Sauvignon Blanc é irmã da Chenin Blanc. Legal, né? E quais são as características delas similares? Quase nenhuma. Mas elas são irmãs. Elas são, né? Elas elas são descendentes da Savagnin. Então, não à toa, né? A Chenin Blanc, ela é plantada também no Loire. Mas numa parte um pouquinho diferente. Se a gente tá falando que a Sauvignon Blanc se destaca ali em Sancerre, Pouilly-Fumé, né? Menetou-Salon e outras. A Chenin Blanc já vai ser um pouco mais para a parte central, né, ali em Touraine. Daqui a pouco a gente dá uma olhada nisso também. Mas nosso protagonista hoje é a Sauvignon Blanc. Mas ela então está relacionada com várias uvas importantes. Tanto que ela, fazendo cruzamento natural com a Cabernet Franc, vai dar origem a Cabernet Sauvignon. Então olha como ela é uma uva importante. E olha como essa questão de cruzamentos naturais são interessantes, né? Duas uvas que cruzaram, né? Que foi um cruzamento da Sauvignon Blanc com a Cabernet Franc, dá origem à Cabernet Sauvignon. Qual é a relação da Cabernet Sauvignon com a Sauvignon Blanc? Quais são as características, né, que ela tem? Ah, uma nota herbal, ela apresenta um pouquinho mais, né, algumas notas frutadas. Mas interessante, né, a Cabernet Sauvignon acaba sendo uma uva com mais intensidade que Cabernet Franc e que Sauvignon Blanc. Bem interessante a gente pensar sobre isso. Mas legal, ela é uma uva importante. Então ela vai dar origem a outras uvas. Mas o caráter dela, que é o mais relevante, assim, que entende como mais importante, é o caráter que Sauvignon Blanc expressa nos seus vinhos. E esse caráter, então, esse caráter é o mais importante. E aí a referência vai ser no Vale do Loire. A primeira referência para ela.
Então, muito provavelmente, tem a teoria que ela pode ter nascido também na região de Bordeaux, mas o mais provável é que ela tenha nascido na região do Loire. E a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco dessas duas regiões. Bom, qual é a origem do nome? Mais provável também. Bleu, bom, ela é uma casta francesa, que se tornou casta internacional. Internacional é porque é amplamente plantada. Aliás, quem já tá aqui, quem tá assistindo a aula, já vou dizer para vocês o seguinte. Lembrando, vocês podem botar aqui questões nos comentários que eu tô assistindo vocês. E também pode dar um curtir aqui no vídeo, tá? Curte o vídeo aqui para vocês não esquecerem depois. Curte o vídeo a vocês que estão aqui assistindo, tá? Mas uma relação importante. Ela é uma uva de origem francesa e que depois a gente chama de castas internacionais, por serem amplamente plantadas. A origem do nome, Bleu, por ser uma uva branca. E Sauvignon provavelmente vem dessa referência a sauvage, né? Essa referência a uma uva que tinha alguma conotação a selvagem. Então seria como mais ou menos a branca selvagem, mas não porque ela era uma uva selvagem, mas porque a folha dela remetia a vinhedos selvagens, aqueles vinhedos que não tinham condução, que não eram tão importantes e tudo mais. Aquelas uvas que não eram tão cultivadas, tão conduzidas. Isso a gente tá falando, né, gente? Estamos falando ali de entre 1500 e 1700. Não um entendimento de vinho completamente diferente do que a gente tem no mundo hoje, né? Então esse é um ponto importante. Então olha aqui que interessante. Esse provavelmente é o nome é a origem, né, do nome dela. E olha aqui, olha, compara com a folha da Chardonnay. Olha a diferença. Ela é uma folha um pouquinho mais rústica, ela é uma folha um pouquinho mais, né, menos desenhadinha e tudo mais. Ok. Vamos lá, vamos avançar para as características. E aqui já vou dizer para vocês alguns pontos importantes. Referência ao estilo de vinho que ela produz e por que ela ganha tanto espaço no mundo. E isso a gente está falando dos últimos 10 anos. A Sauvignon Blanc tende a produzir a maioria dos seus vinhos num estilo, ou um estilo branco leve, ou um estilo branco mais aromático. Ela é uma casta aromática. Ok? Ela tende a produzir vinhos com uma intensidade de aromas interessante. Ah, pode ser usado para fazer espumante? Pode. Pode ser usado para fazer até vinhos brancos mais encorpados? Pode. Mas não é a tendência. A tendência dela é produzir vinhos ou brancos leves, sem muito caráter, uma acidez alta, ou brancos mais aromáticos, que é onde o perfil de aromas vai se destacar, mas a acidez acaba também sendo pontos importantes, ou acaba sendo também protagonista. E a gente lembra, né? A acidez é algo, é uma característica extremamente importante para vinho, principalmente para vinho branco, ok? Então esse é o estilo, uma tendência de estilos. E aqui, gente, esse é um estudo muito interessante, publicado pela University of Adelaide, na Universidade de Adelaide, de um pesquisador, um PhD super importante chamado Kim Anderson, que ele estuda a evolução, né, do mercado de vinhos. E ele mostra, nesse último estudo que foi publicado em 2020, que ele estudou, né, os mercados, a evolução dos mercados de 2000 a 2017, a evolução, né, dessas castas. E aqui vocês estão vendo nas barrinhas, e olha que a Sauvignon Blanc é a terceira uva branca mais plantada no mundo, só perdendo para Irene e perdendo para Chardonnay. Mas olha que interessante nesse gráfico. Esse gráfico ele está mostrando uma barrinha azul que era o quanto essa uva era plantada. E aqui vocês estão vendo em percentual, tá? O que significava percentualmente. A Irene significava, barrinha azul, nos anos 2000. A Irene significava algo de 8% das uvas brancas viníferas no mundo. Ela caiu para menos de 5%. E quem cresceu? A Chardonnay significava algo em torno de 3%. Aumentou para quase 5%. E a Sauvignon Blanc, que significava um pouco mais de 1%, aumentou para quase 3%. Ou seja, Sauvignon Blanc ganhou espaço, ela triplificou, né? Cresceu 3 vezes a sua área de produção. E ela cresce, vocês podem ver que ela cresce mais que a Chardonnay, inclusive. E aqui tá o porquê também dela crescer tanto. Primeiro, entrada de novos produtores. A partir dos anos 2000, um destaque muito grande para novas regiões produtoras, principalmente Nova Zelândia. O Chile é ainda mais recente, né? Mas, ok, o Chile também. Mas mais do que isso, ela é um contraponto importante para o boom que existia no mundo de Chardonnay madeirado.
E qual é o perfil de Chardonnay com madeira? Potência, intensidade, volume de boca, aquele caráter que tem alguma fruta, mas muito caramelizado, muito aquela nota da manteiga, muito untuoso, que é um estilo de vinho. A Sauvignon Blanc, a gente já viu que não gosta de madeira, e ela é muito mais frutada, muito mais... E um dos grandes segredos dos bons Sauvignon Blanc, gente, é exatamente isso. O seu caráter direto de aromas e de sabores. Encontra muito mais aquele perfil de fruto, perfil herbal. Esse perfil vai variar, ok? Mas um vinho um pouco mais fresco, um vinho mais fácil de tomar. Apesar de ter uma intensidade de aromas interessante. E esse é o contraponto importante. Então, quando o mundo começou a enjoar um pouco daquele Chardonnay amadeirado pesado, muito estilo californiano, né, muito estilo americano de ser, a Sauvignon Blanc começou a ganhar mercado. Principalmente por causa também do Novo Mundo. Então, olha a importância. E ela continua crescendo. Esse é um ponto importante. Ela continua ganhando mercado. Ok? Tanto que, e aí vai um trabalho muito importante da Nova Zelândia. Ela é a uva principal da Nova Zelândia. E isso vai acontecer a partir dos anos 70, ganhando relevância nos anos 80 e 90. Ou seja, quando entra os anos 2000, ela está em ampla ascensão. Que a Nova Zelândia considera... Nos primeiros dias de maio, o Dia Internacional da Sauvignon Blanc. Tá por acontecer, inclusive, por agora, né? Que a gente tá transmitindo essa aula próximo a esse evento. E normalmente varia o dia. Cada ano vai ter um dia. Já foi no dia 13, já foi no dia 5, já foi no dia 7 de maio. Então tem que entrar lá na Nova Zelândia, no site da Nova Zelândia, e seguidamente eles comunicam qual é o dia que é comemorado, que eles consideram. Ainda não ganhou tanta relevância quanto o Malbec World Day e outros, mas logo, logo vai ganhar esse espaço, porque é uma uva que está crescendo verticalmente. A gente viu, né? Cresceu 3 vezes em um pouco mais aí de 10 anos, é bem significativo. Mas vamos começar a entender um pouco das características, e começando pelo perfil vitícola, ou seja, quais são as características dessa uva que remete ao perfil de produção e escolha do local. Primeiro, é uma uva que tem maturação precoce, ou seja... ela não gosta de local quente, porque local quente vai prejudicar ela, provavelmente, não vai amadurecer tão bem. Ela gosta de climas mais, nessas influências mais de climas, alguns climas frescos, mas principalmente esses climas mais intermediários, né? Esses climas mais meio do caminho. Até alguns climas aquecidos ela vai bem, mas quando é um clima muito quente ela vai ter problema. Muito vigorosa. O que isso significa? Ela tem um problema, tá? Problema não, desafio. A parte verde dela cresce muito. Principalmente se ela encontrar solos férteis. Quanto mais fértil o solo, mais ela tem a parte de vigor vegetativo dela. Qual é o problema disso? Baixa qualidade da uva. Então, o produtor, ele tem que estar o tempo inteiro fazendo poda, tirando parte verde, conduzindo ela, porque ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, né? Em volume e também em tamanho. O que significa? Ela precisa de mais cuidado na videira. Ok? Então, atenção para esse ponto. Quando encontra solos mais férteis, mais ainda. Por isso que ela se dá bem em solos que não são tão férteis. Há solos frios, há solos frescos também. Solos frescos, há solos mais frios, há solos de calcário, solos de giz, solos, né? Ela se dá muito bem esse tipo de solo. Os cachos dela são os cachos compactos, a gente tá vendo aqui, né? Bem fechadinho e grãos pequenos. E isso favorece uma coisa: a podridão. Tanto podridão nobre quanto podridão cinza. E a podridão, quando vira podridão nobre, faz os vinhos botritizados clássicos no mundo. Então, não à toa que ela é tão plantada na região de Bordeaux, faz alguns dos vinhos mais clássicos botritizados no mundo, como o Sauternes. Vamos ver daqui a pouco. Bom, não gosta, então ela prefere, ela se dá melhor em solos pouco férteis, e ela foi esse contraponto importante hoje no mundo para Chardonnay. Não é que não haja vinho Sauvignon Blanc com passagem por madeira. Inclusive, já falamos, né? Esse americano muito famoso chamado Fumé Blanc. Mas não é o que mais se destaca na uva. Aliás, a gente vai ver muito, muito mais vinhos Sauvignon Blanc sem passagem por madeira do que com passagem por madeira. Certo? Clássico. E aqui um pouco do perfil da uva. E, gente, quando a gente fala do perfil da uva, o que é importante, tá? Esses perfis aqui... Vou trazer para essa câmera. Esses perfis, eles são uma tendência dos vinhos. Só que eles não são, os perfis não são absolutos. É uma forma de a gente começar a estudar vinho. E aí, bom, o que varia no vinho que eu estou degustando? Ah, aumenta a corpo, aumenta álcool, diminui um pouco mais a acidez. Então, esses perfis são ferramentas que nos ajudam a estudar. Mas nunca considerem isso absoluto e nem nunca considerem isso
referência de qualidade. Eu gosto muito desse perfil porque é gráfico, né? A gente consegue ver, bacana, tá? Então, tendência maior a mais acidez, a um pouco menos de corpo. Mas tem um ponto importante nisso, tá? Toda vez que tem esses gráficos, então, são referências para nos ajudar a estudar. Então, deixa eu subir esse gráfico aqui para vocês. Então, quem está vendo aqui o gráfico da Sauvignon Blanc? Então, o que a gente entende nesse gráfico? Né? Vocês estão vendo aqui, primeiro, a intensidade que vai aqui dessa primeira linha vertical, na verdade, né? Que vai aqui, se vocês verem a primeira linha é pouca intensidade, essa linha do meio é média, indo um pouco mais para a ponta aqui é muita intensidade. Então o que a gente está vendo aqui da Sauvignon Blanc? Aqui essa linha rosinha é aromas e sabores. Ela tende a ter muita intensidade de aromas e sabores. Descendo um pouquinho tanino, não tem, ok? Depois, álcool e corpo. Normalmente é de pouco para médio. Ela não tende a fazer vinhos encorpados, vinhos potentes, intensos. Mas olha aqui, você vai desce mais um pouquinho para a linha verde. Olha a linha verde, muita acidez. Então ela tende a fazer vinhos, que é essa última linha aqui de baixo, ó, com muita acidez. Então vinhos com uma intensidade ácida alta, com uma intensidade de aromas e sabores, né, que tá essa linha rosa, também chegando em muita, né, alto e muito são sinônimos. Então é um vinho que tende a ter muita intensidade de aromas e sabores, muita acidez, um pouco menos de álcool, um pouco menos de corpo. Principalmente essa parte de aromas e de sabores, uma nitidez no perfil. Aromas e sabores mais diretos. Ok? E aí a gente fala que uma das famílias aromáticas muito características em Sauvignon Blanc são essas famílias herbais, que vai variar. E aí tinha uma pergunta da Vanessa perguntando, a maturação implica nessa questão das metoxopirazinas? Claro, esse perfil herbal também está relacionado com maturação. Então, também por ser uma uva que matura um pouquinho mais rápido, né, acaba tem uma predisposição a ter um pouco mais esse perfil herbal presente, tá? Mas não é só isso, tem uma soma de coisas, mas tem também uma correlação importante aqui, tá? E isso é legal. Conforme também a tecnologia vai avançando, a gente vai tendo um entendimento melhor. Os enólogos vão tendo um entendimento melhor sobre a uva. Então, esse é um ponto também bacana da gente pensar. Agora vamos voltar aqui, né? Então passamos do nosso gráfico e a gente pegou então essas referências importantes da uva, né? Primeiro vitícola, vamos voltar aqui, e depois esse perfil das características médias. E aí a gente pode, a partir desse gráfico, começar, e depois durante a aula eu vou voltando um pouquinho nesse gráfico, né? Até para fazer essa referência aqui, tá? Cor, normalmente vinhos com pouca intensidade de cor e normalmente essas notas amarelo clarinho, muitas vezes essas notas com esses tons esverdeados aparecendo. Claro que esses tons esverdeados eles vão perdendo com o passar do tempo, mas ela tende a aparecer bastante esse perfil e tem uma relação também com a acidez, tá? A tendência é que vinhos com maior acidez vinhos brancos com maior acidez tenham essa nota esverdeada um pouco mais presente. Perfil de aromas e sabores. E aqui um ponto importante. Então, locais mais quentes, aquecidos, tende a aparecer mais notas de frutas, essas frutas mais maduras, maracujá, goiaba e outros. Alguns aromas também que aparecem, o aroma herbal ele vai estar presente, mas vai variar um pouquinho. Um aroma que mais remeter a uma pimenta, né? Uma pimenta às vezes um pouco mais madura, uma nota de um chá, uma nota de uma erva, ou vai remeter uma nota de uma grama cortada, ou vai remeter uma nota que arruda, é muito característico em Sauvignon Blanc, principalmente em locais mais frescos, que aí o perfil da fruta fica um pouco mais, essa fruta um pouco mais cítrica, a acidez dela ainda mais destacada, e essa nota herbal mais evidente. Então também vai variar o perfil da fruta, o perfil herbal e o conjunto desses aromas, certo? Vai variar um pouquinho. Mas interessante, ela tende a fazer vinhos com uma boa intensidade e uma boa complexidade de aromas e sabores. Isso nos bons vinhos. E tem um fator que estão chamados aromas, sabores, minerais, que aqui a gente tem algumas questões importantes. Mineralidade é um tema ainda, gente. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre isso. Porque é um tema que está sendo muito mal trabalhado no mundo dos vinhos, principalmente por degustadores. Os degustadores dizem, tem uma característica que eu não estou sentindo que é mineralidade. Mas se a gente parar para pensar, os próprios minerais, eles não são voláteis. Não são voláteis, né? Mineral não volatiliza. Então não tem como sentir um aroma mineral.
Mas eu não posso negar que essa questão de mineralidade, por exemplo, se eu pego a pedra, né, se eu pego flint, né, se eu pego o sílex e eu raspo duas pedras, solta um aroma. Se eu pego dois basaltos, né, pedra vulcânica, e esfrego, solta um aroma. E é isso que muitas vezes as pessoas associam à mineralidade. Então é um tema aceito, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu gosto de ser um pouco mais precavido quanto a isso. Né? Por exemplo, quando tu sente uma nota salina, muito clássico, eu gosto de remeter a mineralidade. Quando vem essa nota de remete a alguma coisa de pederneira, até pode citar uma mineralidade. Mas ainda a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. E essa questão de mineralidade não necessariamente está relacionada somente ao solo, da onde vem, ao local de contexto de terroir como um todo, mas muito provavelmente também a parte de fermentação. Essa questão de fermentação redutiva tende a despertar um pouco mais essas características. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente fala. Pode falar sobre mineralidade? Pode. O que é importante quando eu falo de mineralidade? Falar o que é. O que é esse caráter mineral? Porque senão vira uma fuga, né? Ah, é mineralidade. É mineralidade, eu sinto caráter mineral. Mas o que é essa mineralidade? Vamos começar a definir. Ah, tem remete a uma nota de pedra, remete a pedra de isqueiro, remete a basalto, remete a giz, né? Aquele perfil de giz, remete. Então, definir o que é esse caráter. Então, esse é um ponto importante porque é comum em Sauvignon Blanc esse caráter aparecer. Que é uma nota, na verdade, essa nota defumadinha que a gente falou, aquela notinha de fumaça. Né, que não necessariamente está relacionada ao solo, mas talvez ao processo de fermentação ainda não está 100% comprovado. Os Estados Unidos, principalmente, né, o grande produtor Robert Mondavi, que produz na Califórnia, isso nos anos 70, não tinha um local tão adequado para Sauvignon Blanc. E ele inventou um novo estilo, que o mundo hoje, alguns produtores, copiam, que é o chamado Fumé Blanc. O que é o Fumé Blanc, gente? Fumé Blanc nada mais é do que um Sauvignon Blanc que vem normalmente de uma área um pouco mais quente, não necessariamente só de áreas quentes, mas que não tem esse destaque tão nítido para acidez, para o frescor. E aí eles fazem passagem por madeira. E aí traz esse caráter mais, e até né, o fumê, aquela referência que a gente via já aparecer no Loire há muitos anos. E aí eles pegaram aqui e fizeram uma brincadeira, né? Fizeram, inclusive, Robert Mondavi, um grande empreendedor, lançou um novo estilo de Sauvignon Blanc. Não é o mais produzido, mas ainda aparece. Inclusive ele chamou de Fumé Blanc. Seria essa referência a um branco fumado, um branco defumado. Ok? Tá aqui, vocês podem ver na garrafa, inclusive usa essa referência, e muitos produtores começaram a copiar esse estilo, principalmente regiões onde não tem tanto frescor. Mas vamos pegar as referências de Sauvignon Blanc no mundo. E aqui alguns pontos importantes para ela. Vou fazer sempre uma correlação com o que a gente viu daquele perfil inicial. Certo? Primeiro, aonde a gente tem Sauvignon Blanc de alta qualidade? Vários países. Se é a segunda uva branca mais importante plantada no mundo, lembrando que ela é a terceira em volume, mas em representatividade de castas internacionais para vinho fino, ela é a segunda, né, só atrás da Chardonnay, e a primeira de todas ainda é a Irene. Mas com certeza na França, que é onde ela vai nascer. Depois vai ter um contraponto muito importante de destaque internacional e global que vai mudar o perfil na Nova Zelândia, mas ela também é plantada no norte da Itália, ela é plantada muito no Chile, um destaque importante, na Argentina ganhando destaque, no Uruguai, no Brasil, nos Estados Unidos, na África do Sul. Então, ela é amplamente plantada. Os maiores destaques, com certeza, por onde a gente começa estudando Sauvignon Blanc? Pela França, Vale do Loire, Bordeaux, depois pela Nova Zelândia, e depois vamos migrar aí para Chile, Estados Unidos, África do Sul e outros, ok? Vamos lá. Os descendentes estão perguntando se o Fumé Blanc pode ser fermentado em madeira. Até pode, tá? Não é o mais comum. Normalmente fermenta em processo redutivo e depois faz uma maturação em processo oxidativo, ou seja, fermenta em aço inox para reter um pouco mais de aromas e sabores e depois passa por madeira. Mas também existe com fermentação em madeira, tá? Existe, mas é menos comum. Começando a falar dela no Brasil, já que a gente tem, né? E ela é importante no Brasil, tá crescendo também no Brasil. E o Brasil ela não ganha tanto espaço porque vai ganhar, tá? Mas ela não ganhou tanto espaço até hoje porque no Brasil as áreas principais de produção de vinho no Brasil de volume, que é a Serra Gaúcha, o Rio Grande do Sul como um todo, mas principalmente Serra Gaúcha, Campanha Gaúcha, principalmente Serra Gaúcha, que é o maior volume, tem uma outra uva que faz um contraponto para ela, que é a Riesling Itálico,
que tem um perfil parecido, pouco menos intensidade de aromas e sabores, mas também tem uma acidez alta e ela é muito plantada, inclusive, para produção de espumantes e tudo mais. Essa neutralidade da Riesling itálico usa muito também para espumante. Mas ela tem áreas importantes. E as duas que eu digo para vocês prestarem mais atenção, fora os chamados vinhos tropicais, esses vinhos que vão pegar aqui, né, essa área mais central do Brasil, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Goiás, tá se destacando? Tá, mas os melhores Sauvignons Blanc brasileiros estão aqui, com certeza, em Santa Catarina e em Campos de Cima da Serra. Aqui, o que tem de melhor são vinhedos de altitude, onde tem uma maturação um pouco mais lenta, mas mais lenta, né? Lembrando que ela é um pouco mais precoce, é uma uva que se colhe mais cedo. Mas com certeza, e aqui alguns, não só de diferentes lugares. A Guaspari tem feito alguns projetos muito legais em São Paulo. Ela tem se adaptado muito bem, como a gente falou, essa questão da dupla poda. Mas bastante plantada também, né? Aqui no nosso Rio Grande do Sul, também bastante plantada em Santa Catarina. Mas no Rio Grande do Sul está alguns destaques. Então a gente tem aqui alguns produtores que eu trouxe para vocês. Tem vários outros, vocês podem procurar pelo produtor que vocês gostam, que muitos produzem. Mas qual é o estilo brasileiro? Aí vai depender. A tendência do Brasil é fazer um estilo um pouco menos, esse caráter, uma acidez de média, subindo um pouco mais, entre média e muita, esse caráter herbal não tão evidente, mas aparecendo, um pouco mais perfil de fruta, um pouco menos de intensidade como um todo. É o estilo que acaba sendo o estilo mais brasileiro de ser. Com certeza a Vila Francione vale destaque, tá? Vinhos realmente muito, muito interessantes. A Guaspari vale destaque, né? A Campanha Gaúcha tem, a Serra Gaúcha tem vários produtores interessantes, aí vai a variação de preço também. Vai ser desde vinhos aí tu consegue encontrar a partir de 30, 40 reais até chegando a quase 200 reais, tá? Mas vamos falar da França. A França, duas áreas extremamente importantes. A mais importante de todas, o Vale do Loire, principalmente para os vinhos tranquilos, secos. E Bordeaux para os vinhos doces, ok? Bordeaux a gente sabe que o maior destaque dos vinhos são os tintos, mas a gente não pode dizer que os vinhos doces aqui, principalmente Sauternes, que é o mais famoso, não apareça bem. Também a gente vai ter áreas um pouquinho mais quentes, que no Languedoc-Roussillon, bem plantada, mas para vinhos mais, né, os Vins de Pays, esses vinhos de apelações mais regionais, acaba tendo um pouquinho menos de relevância, né, os IGPs. Mas ok, com certeza o Vale do Loire e com certeza Bordeaux. Então vamos entender um pouquinho aqui. Vale do Loire, gente, é uma região bem grande. Muito provavelmente foi onde nasceu a Sauvignon Blanc, provavelmente aqui, ó. Um pouquinho mais ao sul, né? Nessa região um pouquinho mais sul aqui do Vale do Loire. E o sul a gente tá falando, vamos pegar o Vale do Loire como um todo. É uma região bem grande. E aqui onde vocês estão vendo marcado em verde, é onde a Sauvignon Blanc ganha maior destaque. Que eles chamam, né, o Loire Central, os vinhedos centrais, porque está na zona central da França, não na zona central do Vale do Loire. O Vale do Loire a gente pode dividir em 4 grandes grupos, né? 4 grandes áreas, que seriam essa parte dos chamados vinhedos centrais. Depois a gente vai ter região aqui de Touraine, depois a gente vai ter aqui Anjou-sur-Mour, nessa parte aqui, Anjou-sur-Mour, e a gente vai ter Nantes, que é essa parte mais com influência marítima. Então, essa área onde Sauvignon Blanc aparece, que são essa parte mais dos vinhedos centrais, que a gente vai ter Sancerre, Puy-Fumé, entre essas áreas mais importantes. Deixa eu dar uma limpada nesse mapa aqui, para facilitar. Bom, primeiro deixa eu limpar esse mapa. Pera aí. Vamos limpar aqui. Beleza. E aí vamos dar um zoom aqui. Vamos ampliar aqui essa área. Bom, o que a gente tem nessa área ampliada? A gente tem aqui Sancerre, tem um rio Loire, lindíssimo, que cruza toda essa região, cheio de castelos. E do outro lado do rio a gente tem Puy-Fumé. Essa é uma área que é a área principal para Sauvignon Blanc no Vale do Loire. Claro, a gente vai ter aqui em outras áreas, também aqui um pouquinho Touraine e outras, mas com certeza aqui é o principal. Sancerre e Puy-Fumé são as mais importantes. E aqui a gente tem um solo muito rico em calcário. Aqui a gente tem um solo muito rico em pedras graníticas, em sílex. E que é aqui, principalmente esse solo rico em pedra, que traz esse caráter um pouco mais
defumado pro vinho, essa notinha de fumaça, que vem a referência do fumê, ok? E esse fumê provavelmente está relacionado com o local, mas também ao processo de fermentação. Né? O Zé Santos está perguntando, no caso do fumê blanc, né, essa questão da fermentação em madeira, não. Aqui não vai acontecer fermentação em madeira. Esse fumê que eles estão falando aqui é pela característica e não é pela passagem da madeira. Fumê blanc nos Estados Unidos é passagem por madeira, aqui em Puy-Fumé não tem passagem por madeira. Aqui expressa muito o caráter primário e secundário, mas sem a passagem por madeira. E aqui é uma região importante, né? Sancerre vai fazer um vinho um pouco menos intenso, Puy-Fumé um vinho um pouco mais intenso, mas anota aqui um caráter de uma fruta cítrica, vai ter o caráter aqui de uma fruta mais... não tão... frutas tão amadurecidas, então tu vai ter uma nota aqui de uma lima, de um limão, tu vai ter um pouco mais essa nota salina aparecendo um pouco mais, seja um vinho um pouco mais salgadinho. Alguma nota herbal vai aparecer aqui, né? Natural da casta. Então aparecer um pouco mais essa nota, às vezes um toque de arruda, não tão intenso. Às vezes tem essa nota de um broto de tomate não tão intenso. E essas notas, conforme vai vindo de locais um pouco mais aquecidos, e aqui a gente tá falando de um local que tem uma influência continental extremamente importante, certo? E vai fazer vinhos muito mais complexos. Então, essas notas, né, de frutas cítricas, alguma nota dessa, principalmente essas notas evolutivas, aí, essa nota que é comum aparecer, que é essa nota de aspargo, algumas notas relacionadas com suor, algumas notas relacionadas com, são notas evolutivas de Sauvignon Blanc, principalmente regiões mais frescas. O caráter de mineralidade muito associado a esse local, ok? Mas nem todos os vinhos, vou comprar um vinho lá, Puy-Fumé. E cuidado, tá, gente? Puy-Fumé, lembra? O fumado, né? O fumê do fumado. Porque depois a gente vai ter lá na Borgonha o Puy-Fuissé, que é feito com Chardonnay, não tem relação nenhuma a não ser o Puy, tá? Então, Puy-Fumé, a gente tá falando aqui de Vale do Loire. E a gente tá falando dessas áreas mais importantes para Sauvignon Blanc. Mas o que acontece com esses vinhos? São vinhos aqui muito mais complexos. São vinhos mais com acidez alta, muita acidez. Mas vinhos mais complexos, aromas mais etéreos. E com certeza, se um dia na vida de vocês tiverem a oportunidade de tomar, provar esse vinho aqui, que ele é caro, é raro e é bem limitado, que é um vinho de um cara chamado Didier Daguenot, que já é falecido hoje, quem toca é o filho dele. É impressionante. Esse vinho aqui, para mim, é a grande referência Sauvignon Blanc no mundo. É lá do Vale do Loire. É um vinho caríssimo, quem traz para o Brasil é a Porto Casa Flora, chamada Silex, tem uma referência ao solo de pedra. Impressionante, mas é caro, tá? É um vinho com uma presença de boca, uma profundidade, vinho com longíssima guarda. Mas uma dica para vocês, menos caro, mas que também traz muita qualidade dessa região, é talvez o mais importante produtor dessa região, que é Chateau de Tracy. Esse quem traz é Decanter, altíssima qualidade. Ele tem esse vinho que é o segundo dele, o Chateau de Tracy. Vai só aparecer Chateau de Tracy, que é o vinho mais importante da vinícola. E depois tem esse T, que é T de Mademoiselle, que é o Mademoiselle de T, que é impressionante, tá? Entrega muita qualidade e é menos caro. Esses vinhos lá do Vale do Loire são caros, tá, gente? Aqui alguns produtores que chegam no Brasil. Família Bourget, é super interessante. Tem alguns produtores... Esse cara, quando vocês também tiverem a oportunidade de provar, Pascal Jolivet, é um baita produtor. Chega no Brasil também, alguns importadores trazem. Também altíssima qualidade. E mostra bastante. E aí outros importadores também tem alguns outros vinhos. Tá? É fácil vocês procurarem, mas são caros. Vinho Sauvignon Blanc do Loire é caro. Depois Bordeaux. E aonde a gente vai ter Sauvignon Blanc? Aqui, nessa área. Certo? Vinhos brancos, claro, vai aparecer em Entre do Mer também, em outras áreas aqui, mas aqui com certeza, a Sauvignon Blanc a gente viu que ela é suscetível a botrytis, e aqui nessa área é uma área importante para botrytis. Não à toa aqui, a gente tem uma apelação aqui chamada Sauternes. Claro, a gente tem outras aqui, Barsac, né, e a gente depois quando cruza aqui o rio Garonne vai ter outras apelações importantes dentro do Mer, também para vinhos doces, mas com certeza essa areazinha aqui, a Sauvignon Blanc vai ser importante, porque ela é suscetível a botrytis, assim como a Semillon. E aqui, dificilmente ela vai aparecer como vinho varietal.
ela pode aparecer em vinhos não doces, mas com corte com a Semillon. E a Semillon é uma uva que traz mais corpo, traz um pouco mais essa caráter um pouco mais o caráter da fruta um pouco mais madura. Pêssego, damasco. Então o que acontece? O corte da Sauvignon Blanc com a Semillon vai fazer um vinho um pouco mais encorpado. Porque vai perder um pouco mais da acidez. Porque perdendo no sentido, vai ter um vinho com um pouco menos de acidez, porque a Semillon tende a ser um pouco menos ácida. Então vai fazer um vinho com um pouco mais de volume de boca. Alguns vinhos interessantes. Mas oscilando aí um pouco menos do caráter da Sauvignon Blanc. Apesar dela ser uma uva que, né, gosta de se expressar muito bem. Tem uma outra uva que aparece aqui chamada Muscadelle, né, que vai entrar um pouquinho no corte, 2, 5%, tá tendo uma nota floral, uma nota um pouquinho mais frutada. Interessante. Mas com certeza as duas uvas aqui principais vão ser a Sauvignon Blanc entrando no corte com a Semillon. E muitas vezes atacada pela Botrytis, fazendo vinhos doces importantes. Lembrando que Sauternes não é todo ano que tem Botrytis, tá? Nos melhores anos tem, aí os vinhos vão ser mais caros. E aqui um pouco do que ela aporta no corte bordalês branco. Ela é uma uva importante do corte bordalês branco. Muita acidez, mais aromas e sabores, principalmente essa nota herbal, frutas cítricas. Normalmente não passa por madeira. Essas notas herbais bem evidentes. E ela vai ser cortada com a Semillon, que é uma uva que é um pouco mais neutra quando jovem, mas também muito suscetível a Botrytis. Tem um potencial, tende a trazer um pouco mais de volume de boca, um pouquinho mais de álcool. E evolui muito bem. O corte clássico, né? Aqui para vocês entenderem, tá? Para vocês terem mais ou menos uma ideia como é que um produtor de Bordeaux lida com seus vinhedos. Lembrando que ele tem liberdade para plantar, porque os vinhedos não são demarcados, né? Bordeaux, o que ganha denominar apelação é a área onde ele está e o chateau, né? A própria vinícola. Olha aqui pra vocês terem uma ideia. Aqui um Chateaubriand Cantenac. Olhem aqui. O que está marcadinho em vermelho é vinhedinho de Merlot. O que está marcadinho em roxinho é vinhedo de Cabernet, né? E olha que interessante. Olha aqui o que está marcadinho em verdinho é vinhedo de Sauvignon Blanc. E o que está marcadinho em amarelo é de Semillon. Olha aqui na propriedade toda, ele tem duas parcelinhas de Sauvignon Blanc e uma parcelinha, então uma parcela um pouco maior de Semillon. Olha que interessante. Então, predomina em Bordeaux são os vinhos tintos, né? Tem mais de 80% toda a produção. E os vinhos brancos acabam não tendo tanta relevância, apesar de ter bons produtores, e com maior destaque seriam os vinhos brancos doces. Sauternes é o grande exemplo, a grande referência. E aqui agora as novas uvas permitidas também entrar no corte dos vinhos de entrada de Bordeaux. Então aqui só para a gente pegar alguma referência, né, o famoso Sauternes mais famoso no mundo, Chateau de Caen, né, inclusive ele é o único Premier Cru Supérieur de 1855, né, para vinhos doces, uma grande referência aí no mundo. Mas tá, a gente falou, não é. Bordeaux, o maior destaque não é a Sauvignon Blanc, porque são os vinhos tintos e quando ela entra em corte. No Vale do Loire, sim, ela entra em varietal, ganhando destaque de um vinho mais complexo, mais cítrico, menos intensidade de aromas e sabores. E a Nova Zelândia foi o país que trouxe um contraponto para o mundo. A Nova Zelândia veio trazer um contraponto importante. Um novo perfil de Sauvignon Blanc. Mas um novo perfil de Sauvignon Blanc, gente, relativamente novo. Vai começar a ser plantado Sauvignon Blanc no final dos anos 70. Por uma vinícola chamada Montana, que hoje chega no Brasil, tá? Só tem um nome diferente, hoje é chamado de Brancott State. Quem traz é a Porto também. Vale muito a pena, são vinhos Sauvignon Blanc de altíssima qualidade, tá? Mas vamos contar um pouquinho da história. Sauvignon Blanc, Nova Zelândia, uva mais plantada. Hoje, ela já ocupa das uvas brancas quase 80%. Lembrando que as uvas brancas são aí, né, significam algo em torno de quase 4/5 da toda a produção. Então, algo menos de 20% da produção são vinhos tintos. Então, a gente está falando aqui, vamos lá, algo em torno de 80% vinhos brancos e a Sauvignon Blanc quase representando 80% dos brancos. Então, disparada a uva mais plantada da Nova Zelândia. E a Nova Zelândia trouxe um perfil diferente de Sauvignon Blanc. Trouxe um perfil de um vinho muito mais com, primeiro, uma nitidez de aromas e sabores frutados e herbais. Muito mais nítido. A acidez alta. E aí o que a Nova Zelândia começou a desenvolver? Primeiro que a Nova Zelândia investe muito em tecnologia. Em desenvolvimento, entender como melhor se desenvolve o perfil dos vinhos. Segundo, começou a botar no mercado um vinho de Sauvignon Blanc de alta qualidade, muito mais frutado.
muito mais encorpado, com um pouco mais de volume de boca. Como que a Nova Zelândia faz isso? Primeiro, vinhedos em áreas diferentes, mas também maturações diferentes. Colhe, primeiro, alguma parte Sauvignon Blanc, principalmente algumas áreas, daqui a pouco que tem um pouco mais de caráter herbal, que tem um pouco mais de acidez, deixa algumas áreas amadurecer um pouquinho mais, para ter um pouco mais dessa nota, desse caráter de fruta madura, perde um pouquinho, né, dessa nota de arruda, ganha um pouquinho mais de nota de aspargo quando a gente fala das notas herbais, e ganha um pouco mais de fruta. E aí vai fazendo blends de Sauvignon Blanc de áreas diferentes e com vinificações e com também vindimas diferentes. Vindimas mesmo ano, tá? Mas olha que interessante, trouxe um perfil completamente diferente, um vinho muito mais nítido, fácil de tomar, fresco, e o mundo começou a gostar disso. Então a Nova Zelândia foi esse contraponto importante, né? Bastante importante. Então essa é uma relevância aí da gente começar a pensar. E aí o mundo começou, e aqui que foi, vai ter o boom, vai ser na Nova Zelândia. Claro que a Nova Zelândia tem outras pegadas também importantes, né? Essa questão de sustentabilidade, fazer vinhos muito mais puristas, não gostam de influência, eles gostam daquele aroma, qualquer aroma difícil, mais complexo, não é complexo, mas qualquer aroma, por exemplo, eles são puristas, eles não gostam de nada de acidez volátil, eles não gostam de nenhum tipo de aroma que pode vir de esses aromas animais, esses aromas evolutivos não tão nítidos, eles não gostam, né? Tanto que eles implementam a própria Screw Cap, que é a tampa de rosto, que é um avanço deles, né? Junto com a Austrália. Começa na Austrália, depois vem para Nova Zelândia. E eles usam nos grandes vinhos, eles gostam dessa linha. Muito mais purista. Então a Nova Zelândia se destaca por isso também, né? Vinhos muito mais puros. Tá aqui, ó. Branco é essa vinícola que se chamava Montana, nesse vale de Marlborough, com grande destaque. E eles fazem aqui muitos vinhos sustentáveis, muitos vinhos orgânicos, biodinâmicos. Então é isso, pureza de fruta. Intensidade e pureza de frutas. Esse é o grande diferencial da Nova Zelândia. Mas também, o caráter herbal aparece muito essa questão da fruta equilibrado com essa parte de características herbais, mas também muito essa parte de um pouco mais de volume de boca, mas muito equilibrado com a acidez, ou seja, a acidez também se destacando, não deixa de ter alta acidez. Principais regiões, tá? E aí já vou dizer para vocês aqui, a parte central. Nova Zelândia são duas ilhas, né? A gente tem a ilha norte e a ilha sul. Parte principal de maior destaque para disparado, tá? Para Sauvignon Blanc, a parte central, principalmente na ilha sul, né? Então seria a parte norte da ilha sul e a parte sul da ilha norte. Vamos limpar aqui para ficar mais fácil vocês entenderem. Porque aqui a gente tem algumas áreas bem importantes, tá? Então aqui vamos pegar essa referência de Nova Zelândia, tá? Vamos dar uma limpada aqui. Beleza. Principalmente aqui, tá? Aqui se destaca bastante. Regiões como Marlborough, como Nelson. Depois, aqui, próxima à capital. A capital é aqui, né? Onde tem essa estrelinha, que é Wellington. Aqui a gente vai ter Martinborough, vai ter outra região importante. Lembrando que ela é a uva mais plantada. Então vai ter Sauvignon Blanc quase toda a Nova Zelândia. Ok? Tem bastante insolação, solos com boa drenagem. A ilha norte é um pouquinho mais quente, a ilha sul é um pouquinho mais fresca, mas que com certeza essa área aqui com maior destaque para Marlborough, ok? E aí tem grandes produtores aqui de alta qualidade, né, com altos perfis. E aí então Cloud Bay é um grande produtor, né, hoje pertence a um grupo importante, LVMH, que é o grupo da Moe, né? Produtor de altíssima qualidade e alguns outros produtores. Então na Nova Zelândia vocês vão encontrar um contraponto importante. Mais intensidade de aromas e sabores, uma nitidez maior nesses perfis aromáticos, muito mais intenso, como volume de boca. Eu vi que vocês estão falando, antes de eu falar de Chile, deixa eu trazer aqui, responder algumas perguntas de vocês estão trazendo aqui. Deixa eu trazer algumas perguntas interessantes aqui que vocês estão trazendo. Bom, são várias perguntas, né? Vocês estão falando muito sobre o xixi de gato. Então, esse é um descritor, eu até não gosto muito desse descritor, tá? Eu, talvez por não ter gato, eu nunca associei a esse perfil, apesar de eu sentir muitas vezes saber o que é xixi de gato, tá? Então, xixi de gato tem aquela nota um pouco mais pungente, tem aquela nota um pouco mais, que é alguma coisa, quase uma amoníaco, uma amônia, alguma coisa nesse sentido, né? Uma pungência, uma intensidade. Que muitos dizem que tem no Sauvignon Blanc, principalmente alguns Sauvignon Blancs, e gostam de se remeter exclusiva à mineralidade, tá?
vou dizer para vocês, eu nunca identifiquei, tá, esse tal de xixi de gato. Muita gente diz que tem, muitos degustadores, então não estou dizendo que não exista, tá, mas é que alguns gostam de remeter a mineralidade. O que é o mais importante que eu entendo nesse ponto de mineralidade? A gente não pode remeter o que a gente não sabe, o que é complexo, o que a gente não consegue definir, remeter a mineralidade. O que tiver muito nítido esse caráter, lembrando que a mineralidade é bastante discutível, e eu não tô dizendo que não tenha, tem caráteres que lembram, que eu falei, pega duas pedras de basalto, tu raspa uma na outra, tô dizendo basalto que é mais fácil a gente encontrar, tá? Vocês encontrar pedra de basalto aí. Peguem dois basaltos e raspem ele pra vocês verem se não solta um cheiro. Pega uma pedra e raspa tua unha na pedra e cheira pra ver se não sente um aroma. Tu sente, tá? E tem vários estudos aí do que poderiam ser esses aromas, né? Mas não vou entrar no mérito aqui, né? Podem ser moléculas sulfúricas que ficam presas, são liberadas. Bom, aí tem várias possíveis origens. A questão é que esse aroma pode aparecer, esse aroma que remete à pedra, a pederneira. Pode aparecer, é comum em alguns vinhos aparecer, inclusive Sauvignon Blanc. Então a gente pode associar isso, mas o que é importante a gente definir. Ah não, tá me lembrando esse aroma defumado que eu vou classificar aqui como provavelmente esse aroma de fumaça que eu vou classificar a mineralidade. É bastante importante a gente definir. E aqui, quando a gente fala desse fumado, desse defumadinho, não é o aroma de tosta, o aroma de chocolate tostado, café tostado, madeira tostada. Não, o aroma muito mais dessa pedra, dessa fumacinha de pedra. Dessa fumacinha, provavelmente seja algum aroma sulfúrico aí. Mas ok, que a gente pode remeter com mineralidade, quando a gente sente esse caráter. Eu remeto a mineralidade, por exemplo, quando eu sinto notas salinas, que é a nota salgadinha. Lembrando que, né, o salgado é um gosto básico, então a gente é bem habituado, então é comum a gente sentir. E fica mais evidente, gente, esse caráter, por exemplo, salino e tudo mais, quando os vinhos estão degustados mais frescos, com a temperatura mais baixa. E vinho branco tem essa tendência a gente provar vinhos, né, degustar e beber a temperaturas mais baixas. Então tem essa tendência, então a gente dizer, é mineral, mineral, mineral. Tem que ter um pouco de cuidado quanto a isso, tá? O Bruno perguntando, por que a Semillon é mais utilizada na Botrytis Sauternes do que a Sauvignon Blanc? Por que ela é mais utilizada? Porque ela é mais... O Bruno perguntando por que ela é mais plantada. A Sauvignon Blanc, a Sauvignon Blanc, ela é suscetível a Botrytis, mas menos que a Semillon. A Semillon ela é mais suscetível a Botrytis. Outra coisa, a Semillon, ela é uma uva que ela se dá bem com madeira. Ela é uma uva que... normalmente os vinhos brancos, principalmente os vinhos botritizados, porque não é todo ano que tem Botrytis, mesmo em Sauternes. E às vezes tem pouca Botrytis, às vezes nem tem. Eles fazem muitas vezes os vinhos de colheita tardia. A Sauvignon Blanc traz muita acidez, mas a Semillon ela é mais suscetível e ela se dá muito bem com madeira também. Ela é uma uva que traz mais volume de boca, ela é uma uva mais intensa. Para vinho tranquilo, não doces, vinhos secos, a Semillon muitas vezes ela é uma uva mais neutra, ela precisa de mais tempo para evoluir. E aparecer alguns aromas até evolutivos bem gostosos, que às vezes lembra aquelas notas de hidrocarboneto que a gente remete a Riesling. A Semillon evoluída também remete um pouco a isso. Mas lembrando, uma vez que a uva é atacada pela Botrytis, seja Sauvignon Blanc, seja Semillon, quando ela é atacada pela Botrytis, ela perde o caráter varietal. Aí ela vai ganhar o caráter de Botrytis, vai aumentar ainda mais a acidez, vai ganhar aquelas notas muito mais de cerosa, aquelas notas de favo de mel, aquelas notas de compota de abacaxi, compota de pêssego, vai virar nessas notas de calda de pêssego, e ela perde completamente o caráter varietal. Então não interessa se ela é Sauvignon Blanc, Semillon, tudo mais quando a Botrytis ataca, fica com caráter de Botrytis. Félix falando muitas vezes esse aroma de... Então, tem que cuidar um pouco, né? Vocês estão remetendo muito essa nota de xixi de gato. Tem que ver se realmente é nesse perfil, mas que a gente tenha uma nota, com certeza, herbal bem evidente. Né? Essa nota herbal, aliás, né, essa nota herbal é muito comum nesse. Vou até falar um pouquinho dessa região, que é uma região importante aqui também, que é o Chile. E é bem comum aparecer aqui, né? Essas notas herbais no Sauvignon Blanc no Chile. E é a uva branca mais plantada do Chile. Vocês estão perguntando sobre potencial de guarda para Sauvignon Blanc. Poucos Sauvignons Blanc têm potencial de guarda. Principalmente os vinhos mais baratos, mais simples. E mais do que isso,
muito Sauvignon Blanc é colocado em garrafa transparente. Garrafa transparente a gente sabe que não filtra radiação. Então, quanto mais a gente tem um vinho mais simples, quanto mais a gente tem um vinho em garrafa transparente, menos tempo ele vai durar. É para ser consumido o mais jovem possível. Alguns Sauvignon Blanc têm potencial de guarda. Aí que ele precisa ter intensidade, aroma e sabores, acidez alta. Alguns vinhos, por exemplo, aquele Silex que a gente viu lá do Didier Daguenot, lá do Vale do Loire, tem potencial de guarda enorme, 10 anos, mais talvez. Mas é um vinho completamente fora de curva. Né? Alguns vinhos têm potencial de guarda, mas não é a tendência para a uva. E, aliás, o destaque dela é exatamente esse, é fazer vinho mais fresco, não só para ser consumido mais fresco, mas também mais fresco no caráter de aromas e sabores, né? Mais direto. Aí vocês perguntando sobre a questão de potencial de guarda muito relacionada a isso. Agora, no Chile, o Chile ganhou um destaque importante para essa variedade. É a uva branca mais plantada, principalmente o maior destaque nas regiões mais costeiras, que o Chile vai chamar de região de influência costa. Por quê? Porque tem uma influência importante do Oceano Pacífico. O Chile, né, tem a Cordilheira dos Andes, que faz a divisa, né, a fronteira com a Argentina, e tem uma outra cordilheira que vem lá, quase desde a Patagônia, chamada Cordilheira da Costa. Essa Cordilheira da Costa é uma cordilheira mais baixa e que ela protege das influências do mar. Lembrando que o Oceano Pacífico é um mar frio, certo? O Oceano Pacífico é um mar realmente que traz muito frescor para a costa. E aí, a partir dos anos 80, anos 90, o Chile começou a descobrir essas áreas para uvas diferentes das uvas que eram plantadas e tinham destaque no Vale Central, principalmente aqui na região do Maipo, enfim, em volta a Santiago. Em volta de Santiago, que é a capital, e que era a região mais importante aí até os anos 80, anos 90. Aí Pablo Morandé vai descobrir a região de Casablanca, que é a região mais costeira, né, que fica no Vale da Aconcagua, nessas regiõezinhas que vocês estão vendo aqui, marcadinha azul. Região de Casablanca e a regiãozinha irmã dela ali, que é San Antônio. Inclusive que é o vinho que eu tô provando hoje com vocês, certo? Bom, que vem dessa região, né? Então o Chile ganhou um destaque importante para essa uva. Só que qual é o perfil do Chile? Ou o perfil dos vinhos Sauvignon Blanc? Vendo aqui que ela é a uva branca mais plantada e a segunda uva mais plantada de todo o Chile. Ela representa 15% de todas as uvas no Chile hoje. Então tem uma relevância importante. Primeiro, seguindo essa onda muito mais Nova Zelândia, mais intensidade de aromas e sabores, só que aqui no Chile muito mais do caráter herbal aparecendo. Então esse caráter herbal muito mais evidente. Então essa nota que vai, uma nota de arruda, essa nota de broto de tomate, às vezes uma nota floral aparece, principalmente nas regiões mais costeiras. Quando a uva ela é plantada no Chile, nessa região mais central, chamado Vale Central, que perde a influência costeira do Pacífico, aí a Sauvignon Blanc acaba tendo um pouco mais de fruta, um pouco mais de peso, mas perde também bastante da acidez. Bastante porque ela tem uma acidez muito alta. Então acaba fazendo um vinho um pouco mais cansativo, né? Essa nota, a intensidade de aromas fica mais presente. Essa região costeira com certeza é a mais destacada, ok? Que faz exatamente esse fenômeno aqui. Então aqui a gente tem um corte, né? Que pega a Cordilheira dos Andes, aqui o Vale Central, essa depressão principal aqui, né? Que vai pegar, que eles chamam, né, dessa influência entre cordilheiras, porque aqui a gente tem a Cordilheira da Costa e aqui a gente tem a Cordilheira dos Andes. Então essa área aqui chamada entre cordilheiras. E aqui a gente vai fazer esse Sauvignon Blanc mais, que a gente falou, né, um pouco mais de álcool, e aí acaba sendo bem alcoólico, ele acaba sendo, né, a acidez diminui, acaba diminuindo de forma significativa. Esse caráter herbal não desaparece, ele só fica um pouquinho diferente, mais essa nota de aspargo, mais essa nota de um herbal em conserva, às vezes até uma nota de pepino. E os melhores vêm com essa influência costa, que se favorece, beneficia da influência do Pacífico, que traz, primeiro, traz um frescor, que é um mar gelado, né? Quem já foi ao Chile não dá para tomar banho, tão frio que é. E depois, durante a manhã, tem uma neblina importante que entra aqui, né? E essa neblina ajuda também a estender o processo de maturação. E essa influência ela é barrada
pela Cordilheira da Costa. Então essa influência fresca não chega até o Vale Central, tá? Algumas áreas até chegam um pouquinho, mas de forma pouco significativa. Então a área de maior destaque para Sauvignon Blanc, com certeza, influência costeira, costa. E aí as duas áreas de maior destaque, vocês estão vendo aqui em azulzinho no mapa do Chile, aqui as principais regiões produtoras, aonde tem essa influência costeira. Maior destaque com certeza aqui no chamado, né, Vale de Casablanca e no chamado Vale de San Antônio. E aqui em Vale de San Antônio a gente tem uma outra regiãozinha chamada Lleida, que também tem essa influência importante, esse frescor importante. E sim, gente, de manhã aqui é bem fresquinho, tá? É bem frio. Na última vez que eu estive no Chile, a gente foi visitar uma vinícola, que é uma vinícola bem importante, chamada Casa Marim, aqui de San Antônio. E era de manhã, era uma época quente, mas de manhã era bem friozinho, tinha que ficar de casaco, porque era bem fresco, tá? Não chegamos a pegar neblina. Mas é realmente, e assim, é completamente diferente. Para quem vai visitar o Chile, se tu tá no Vale Central, tu sai de Santiago e vai em direção a Casablanca, como tu tem que atravessar a Cordilheira da Costa, tu passa por túneis. Tu tá do lado, aqui, ainda no Vale Central, principalmente ali nessa região próxima ao Maipo, é tudo meio seco, né? Aquela paisagem é tudo meio agreste. Quando tu cruza o túnel, que tu sai no Vale de Casablanca, parece que tu chegou no oásis, mas fica tudo verde. Por quê? Porque é uma região que se favorece um pouquinho mais. Tem um pouquinho mais de umidade, tem um pouquinho mais de frescor, então favorece um pouco mais nessa produção. Claro, favorece mais castas para vinhos mais frescos, né? Essas castas brancas, mais precoces. A Sauvignon Blanc vem muito bem nessa região. Né? E aqui alguns produtores, tem vários produtores super importantes no Chile para Sauvignon Blanc. Né? Aqui a gente falou Vale de Lleida, tem esse produtor aqui chamado Lleida, quem traz é a Gran Cru. Mas várias outras áreas, né? Aqui já um Sauvignon Blanc da Ventisqueiro, quem traz é a Cantu, a Conosur, quem traz é o Worldwide. Então tem vários produtores, Chile vocês vão ter vários produtores aí para aparecer muito bem. Félix falando da Casa Marim. Casa Marim é outro produtor muito bom. Gosto do produtor chamado Vilar, quem traz é a Decanter. É espetacular. Também Vale de Casablanca. A Casa Marim é San Antônio, mas também vinhos muito intensos, bom volume de boca, complexo, trabalha muito bem a Sauvignon Blanc. Casa Marim é um bom exemplo, tá? A Sauvignon Blanc da Casa Marim é um vinho salgado. É um vinho salgado. Essa é a mineralidade aí, né? É bem nítido, essa nota muito salgada presente no vinho. Assim, o vinho chega a ser quase salgado em boca. O Sauvignon Blanc deles, recomendo vocês provarem. Quem trazia a Casa Marim pro Brasil, eu não sei quem é que tá agora. Quem trazia era a Zahil, mas eu não sei quem importa agora. Tá aqui no Rio Grande do Sul, quem importava era um importador pequenininho aqui, que até a Zahil não distribuía aqui. Mas também Casa Marim, produtor de alta qualidade. Certo? Bom, Chile é um bom exemplo. Certo? Meninos e meninas, olha a nossa hora como voou de novo, né? Passou voando. Bom, estamos chegando no final da nossa aula. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.